Boa noite. Vamos lá, quem tiver aí Boa já noite, entrando, boa noite. boa noite. Quem já tiver entrando aí, vamos ligando a câmera para que a gente possa começar a nossa pós-graduação, né? Nossa aula aí inaugural da nossa pós-graduação. Então, Cassandra, Rodrigo, Manuela, Boa tudo bom, Manuela? Como é noite. que você Tem, tem, está? tem. Boa noite, tudo bom, Bruno? Tudo bom? Vamos Bom, ligando a câmera aí para a gente começar a falar um pouco dessa pós-graduação do IMN. Vou esperar mais alguns minutinhos para ver se mais alguém entra. Deixa eu falar com o coordenador Johannes aqui. Quem tiver aí, pessoal, vamos ligando a câmera e, por enquanto que eu estou falando, aí vocês desligam o microfone e se quiserem falar, aí qualquer coisa vocês ligam o microfone para falar, beleza? Porque às vezes, né, quando o pessoal liga o microfone, fica dando só o retorno. Vamos lá. Pessoal, vejam só. Eu fui convidado, né, pelo coordenador Iohannes e pelo desembargador Demócrito, né, que eu até sou assessor dele no tribunal, para dar essa aula inaugural para vocês e falar um pouco da pós, como é que vai ser essa pós-graduação, qual é o foco dessa pós-graduação, como é que a gente vai trabalhar com ela. Vejam só, eu já fui coordenador até dessa pós-graduação do Instituto dos Magistrados há um tempo atrás. Já dou aula desde quando essa pós ela foi fundada, né, inicialmente. E o que é que acontece? Essa pós hoje em dia ela está com um formato que acontece pela plataforma Zoom, tá? Como vocês podem visualizar, mas algumas aulas dessa pós-graduação elas acontecem de maneira presencial também lá na sede do Instituto dos Magistrados, né, que é ali no Pina. Quem for de fora do estado, que às vezes a gente tem alunos que participam dessa pós e às vezes não pode comparecer presencial, não tem problema nenhum, porque mesmo quando a aula é presencial, lá no Instituto dos Magistrados, a gente grava essa aula, né, e o aluno tem acesso a ela. Mas por que algumas aulas vão ser presenciais? Para que a gente tenha mais um contato de perto com vocês. Além disso, essa pós-graduação não é porque eu participo dela, mas eu posso dizer para vocês que é uma pós-graduação que tem os melhores professores do mercado. Se você observar, a gente tem na nossa grade de professores aí, né, profissionais das mais diversas áreas. Nós temos advogados, formados só aqui, temos nós temos professores, professores, né, deu uma o pessoal deu uma caída na minha internet, mas já voltou. Como eu estava dizendo, a equipe de professores, ela é uma das mais qualificadas, como eu disse, a gente tem membros do Ministério Público, a gente tem magistrados, você tem assessores de procuradores de justiça, assessores de desembargadores, como eu, como o professor Cláudio Firmino, que assessora lá
o pessoal do GAECO, do Ministério Público. Então, nós temos vários profissionais das mais diversas áreas que vão ministrar módulos aqui com vocês. Essa pós ela é dividida em vários módulos. A gente pega desde o início do direito penal, desde o início do processo penal, passando por todos os principais assuntos, tanto de penal como de processo penal, e também da parte de legislação especial. As principais leis especiais que nós temos no âmbito criminal, como lei dos crimes hediondos, interceptações telefônicas, lei de tortura, né? Lei de lavagem de dinheiro, vocês vão ter aulas sobre todas essas leis, né? Sobre todas essas principais leis. Então, eu diria que essa pós ela é voltada não só para quem quer mais se aprofundar na área criminal, como também é uma pós-graduação para aqueles advogados que às vezes militam em outras matérias e querem começar a militar na área criminal. Porque qual é a vantagem dessa pós? É que a gente começa bem do comecinho, para ser bem redundante, e vai até o finalzinho. A gente começa, como na minha primeira aula, eu começo a falar um pouco de inquérito policial, né, da primeira fase da persecução penal, aí a gente estuda a primeira fase da persecução penal inquérito, depois a gente estuda a transição para ação penal, depois a gente estuda como é o procedimento, os sujeitos da relação processual, as provas que podem ser utilizadas, os incidentes processuais que podem aparecer no curso de um procedimento criminal, como, por exemplo, né, um incidente de insanidade mental, um incidente de falsidade documental, a apresentação de uma exceção de suspeição, medidas assecuratórias, como o que é um sequestro, arresto, hipoteca legal, quais são as medidas defensivas que se pode apresentar, por exemplo, contra uma medida de sequestro, não é? O juiz apresentar o chamado, o juiz julgar, né? O chamado embargos, né? Na medida de sequestro que podem ser apresentados pelo próprio acusado ou por um terceiro, né? Que tenha um bem aí, né, restrito aí pela justiça de maneira indevida. Então, nessa pós, a gente vê tudo que você precisa saber, não só para começar, né, a inserir a advocacia criminal na sua, no seu dia a dia da advocacia, como também a gente entende que essa pós, como vocês vão ter alguns professores que são de cursinhos preparatórios, né? Como acontece, por exemplo, comigo, com o professor Luiz Carlos, entre outros, a gente tem uma pegada também, né, de passar para vocês a visão das bancas examinadoras, porque a gente sabe que quem faz uma pós-graduação hoje, muita gente, às vezes, faz uma pós-graduação para obter o título, simplesmente para dizer, não, eu quero o título de especialista, né, de pós-graduado na área criminal. Mas a gente tem uma certa preocupação aqui, não é só emitir o título para o aluno, a gente quer que você aprenda, né? E eu acho que o intuito de quem está fazendo essa pós-graduação é de se especializar na área criminal. E eu posso dizer para vocês, se você estiver presente nas aulas, faça um esforçozinho para estar presente, porque perder uma aula já complica demais. Isso aqui eu sempre brinco, né, dizendo que, deixa eu até desativar meu zap aqui que eu abri para pegar o deixa eu até baixar o material que eu vou até colocar para vocês aqui. Deixa eu ver, o material já está aqui, inclusive. Deixa eu só sair aqui agora, peraí. Pronto, então, o que é que acontece? A gente vai tentar passar para vocês aqui todo o conhecimento necessário para você, de fato, sair um especialista. Agora, para isso, você tem que ter uma assiduidade nas aulas. Você tem que estar comparecendo nas aulas, porque perder um assunto, meu irmão, na próxima aula, às vezes, você já começa a viajar. E eu costumo dizer que essa pós-graduação é como, de fato, você estando ali numa preparação para concurso. Às vezes você esqueceu de estudar um determinado assunto ali, né? Não sei aqui se alguém tem a pretensão de estudar para concurso, mas geralmente perder um assuntozinho ali, às vezes te prejudique muito, né? Para você assimilar determinada matéria, determinado instituto. Então, essa pós, ela tem essa pegada, a gente tenta mesclar tanto o conhecimento acadêmico, vocês vão ver que à medida que a gente for vendo cada assunto, a gente vai aprofundar o assunto, mas vai trazer também muito essa pegada de concurso, de mostrar como é que as bancas examinadoras, elas de certa maneira trabalham, até porque está para vir um grande concurso agora,
que interessa muita gente, às vezes, que é o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, né? E que em penal e processo penal, né, são matérias fortes aí para quem vai pretender fazer esse concurso. Então, a gente vai tentar trazer justamente essa pegada e tentar aí fazer com que vocês assimilem essa pós realmente não seja só simplesmente para você obter o título, mas para valer a pena em termos de conhecimento, tá? E na aula de hoje, né, eu queria justamente mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar ao longo do curso, trazendo principalmente as novidades que, de maneira recente, vem ocorrendo tanto no direito penal como no processo penal. Vocês devem observar que, de um tempo para cá, vários tipos penais novos foram criados, né? E na parte processual, a gente tem várias mudanças, né? Que de uns anos para cá vem ocorrendo no Código de Processo e, sobretudo, na própria jurisprudência dos tribunais superiores, né? Se você parar para observar, recentemente, né, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento que o Supremo vinha adotando sobre a questão relativa ao foro por prerrogativa de função, né? Que o Supremo agora, no julgamento, no meu entender, totalmente político, o Supremo mudou um pouco o entendimento que ele tinha, né? Para processar e julgar aquelas autoridades que tivessem praticado os crimes durante o exercício da função e relacionado com a função, mesmo se a autoridade tivesse deixado de exercer a função. Porque até pouco tempo atrás, né, não sei se vocês se lembram, o Supremo dizia que só tinha foro por prerrogativa de função aquelas autoridades que praticassem o crime durante o exercício da função, né? E se tivesse relacionado com a função. Mas o foro por prerrogativa de função só durava enquanto a autoridade exercesse a função. Deixou de exercer a função, o processo tinha que ir para o primeiro grau de jurisdição. A não ser, e era a única exceção que o Supremo apresentava na época, a não ser que, quando a autoridade deixasse de exercer a função, já tivesse o processo, encerrada a instrução probatória e aberta a vista às partes para apresentação das alegações finais. Porque o Supremo, na época, começou a entender dessa forma, porque um determinado deputado, uma vez, sendo julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, estava com um crime prestes a prescrever. O crime desse deputado estava prestes a ocorrer a prescrição. Aí, o que é que o Supremo fez? Como o Supremo viu que estava prestes a prescrever, o Supremo iniciou o julgamento daquele deputado para que não ocorresse a prescrição. Aí, orientado pela sua defesa, o que é que o advogado fez? O advogado fez? Ele chegou para o cliente dele e disse, olha, renuncia ao exercício da função. Porque se tu renunciar ao exercício da função, tu vai deixar de exercer a função, tu vai não ter mais o foro por prerrogativa de função e o Supremo vai deixar de ter a competência. E aí o processo vai para o primeiro grau, e como é um processo volumoso, um processo demorado, daqui que vai para o primeiro grau, e o juiz, né, se instrua sobre a causa, é o tempo que a gente precisa para o crime prescrever. Aí o deputado fez isso e o Supremo disse, não, nessa hipótese, escroto, eu não vou remeter o processo para o primeiro grau. Por quê? Porque já foi encerrada a instrução processual com a abertura das alegações finais. Aí o Supremo passou a entender que, excepcionalmente, só ficava no Supremo se e somente se, né, já tivesse sido encerrada a instrução probatória com abertura de vista, né, para as partes apresentarem as alegações finais. Mas o que foi que aconteceu agora recentemente? O Supremo acabou com esse entendimento. O Supremo disse: não, agora é o seguinte: mesmo que a autoridade deixe de exercer a função, né, mesmo que o processo não tenha iniciado, mesmo que não tenha sido iniciado e concluída a fase investigativa, não importa. Se o crime praticado por quem tem foro por prerrogativa de função for praticado durante o exercício da função e estiver relacionada com a função, mesmo que a autoridade deixe o foro por prerrogativa de função, ela vai continuar
tendo foro por prerrogativa de função no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E assim, eu não quero entrar em questão política, se você é de esquerda, se você é de direita, não vamos entrar nessa seara, mas para mim, muito claramente, o Supremo adotou esse entendimento, né, para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Independentemente se você é esquerda ou direita, para mim está claro que o Supremo adotou esse entendimento justamente para julgar Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro, tecnicamente, deixou de exercer a função de presidente. Ele não tem hoje foro por prerrogativa de função. Pelo antigo entendimento do Supremo, ele teria que estar sendo julgado no primeiro grau de jurisdição, sendo que o Supremo mudou de entendimento e, pelo entendimento novo do Supremo, né, o Supremo passa a ter competência para julgar todo mundo ali do grupo de Bolsonaro que praticou o crime durante o exercício da função e se tivesse relacionado com a função. Eu não sei se vocês acompanharam recentemente essas notícias do processo que o Supremo recebeu a denúncia contra Bolsonaro e outras pessoas pelo ato de 8 de janeiro. Lá nesse julgamento, inclusive, o próprio ministro Luiz Fux, eu não sei se vocês acompanharam, ele bateu novamente nessa questão da competência. E Fux, que foi um dos votos vencidos para que o Supremo não mudasse de opinião, o Fux voltou a afirmar: olha, a gente tinha um entendimento, o entendimento era consolidado de que deixou de exercer a função, o Supremo não julgava mais ex-autoridades. E aí Fux, apesar de todo o inconformismo dele, foi voto vencido. E o Supremo hoje está com esse entendimento. Aí você diz, Bruno, ao longo da pós a gente vai ver isso? Vai, pô. Se não for comigo, que vocês vão estudar o assunto competência, com outro professor, com certeza o professor vai passar essa visão para vocês. A gente vai falar um pouco da mudança que está para ser implementado, né? Já já, que é o juiz das garantias, que é uma novidade, né, trazida aí pelo pacote anticrime, que ficou em stand-by durante um tempo, né? Por que ficou em stand-by durante um tempo? Porque logo quando o pacote anticrime foi aprovado, várias ações diretas de inconstitucionalidade foram apresentadas contra o pacote anticrime. Fux, na época, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, mandou suspender a entrada em vigor inicialmente do juiz das garantias, por entender que o juiz das garantias não deveria, né, entrar no nosso ordenamento jurídico. Mas aí, numa votação bem apertada, né, o Supremo julgou a ação direta de inconstitucionalidade, reconheceu o juiz das garantias como constitucional, mas o próprio Supremo reconheceu que o nosso judiciário ainda não está preparado para absolver o juiz das garantias. E aí o que foi que o Supremo fez? Deu como se fosse um período de vacatio legis para que os tribunais se estruturassem e implementassem o juiz das garantias. E aí deu um prazo de 24 meses, né, podendo ser prorrogado por mais 12 meses para que o juiz das garantias fosse implementado. E eu não sei aqui, né, se todo mundo é da área criminal e tem ideia do que é que se trata o juiz das garantias. O juiz das garantias é hoje você ter a necessidade de você ter dois juízes durante a persecução criminal. Um juiz para a fase investigativa, que vai ser chamado justamente juiz das garantias, e um juiz da fase de processo criminal, que é o juiz da instrução, né? Não é como é que é hoje. Hoje você tem um juiz que ele já participa da fase investigativa, quando ele é instado pelo delegado de polícia a praticar alguns atos, e esse mesmo juiz já se torna prevento para a futura ação penal, que foi o que aconteceu no caso da Operação Lava Jato, né? A Operação Lava Jato, pessoal, foi que desencadeou, né, essa ideia do juiz das garantias. Porque uma das coisas que mais se criticou na Operação Lava Jato foi o quê? A falta de imparcialidade do juiz Sérgio Moro. Né? Que o juiz Sérgio Moro não teria tido a imparcialidade necessária para prolatar a decisão. Né? Que o juiz Sérgio Moro, que já tinha participado desde a fase investigativa, né? Quando virou processo judicial, continuou sendo o mesmo juiz. Aí, porra, o juiz que participa da fase investigativa, sendo o mesmo juiz da instrução, o mesmo juiz a sentenciar, será que esse juiz teria a imparcialidade necessária? Porque a vida toda, basicamente, foi assim. Né? Desde quando eu era da faculdade, antes mesmo da faculdade, sempre foi assim. O juiz que
na fase investigativa era instado a praticar algum ato probatório que se requeria uma reserva jurisdicional, já se tornava prevento para futura ação penal. Sendo que aí a ideia do juiz das garantias, isso vai ser quebrado. Por quê? Porque hoje você vai ter um juiz só para atuar durante a fase investigativa, né? Justamente apreciando, né, todos os atos que durante uma investigação requereu uma reserva jurisdicional, como, por exemplo, durante a fase investigativa, o delegado precisa de uma prisão preventiva, o delegado precisa de uma medida de sequestro de bens, o delegado precisa de uma busca e apreensão domiciliar. Quem é o juiz que vai apreciar isso? Será o juiz das garantias. E quando for oferecida a denúncia, que eu for virar procedimento criminal, ao juiz das garantias sairia e entraria em vigor outro juiz não comprometido, vamos dizer assim, com os vícios da investigação, né, para não se contaminar com a investigação, um juiz mais isento entraria na fase de processo e seria o juiz que iria sentenciar o feito. Aí o que é que a gente vai ver ao longo da pós-graduação? A gente vai ver essas novidades, inclusive, apontando para vocês uma coisa que é relevantíssima. O quê? Tem vários artigos hoje, do Código de Processo Penal, que estão aí no seu código, mas que você tem que saber que foi reputado a interpretação dele inconstitucional. Que o artigo diz uma coisa, mas está sendo aplicado outra. Por exemplo, se você pega seu Código de Processo Penal, você vai ver que o Código de Processo Penal diz que o juiz das garantias, ele atuaria até o recebimento da denúncia. Ele, juiz das garantias, deveria analisar o recebimento da denúncia. Depois que ele recebesse a denúncia, ele sairia para vir um juiz do processo judicial. Aí o que é que acontece? O Supremo Tribunal Federal, quando julgou essas ações diretas de inconstitucionalidade, olhou alguns artigos do Código de Processo e deu uma interpretação, segundo eles, conforme a Constituição, ou seja, eles alteraram a redação do Código. O Código é expresso dizendo que o juiz das garantias atua até o recebimento da denúncia, mas o Supremo entendeu que quem tem que analisar o recebimento da denúncia, diferentemente do que consta no Código, é o juiz da instrução. E aí o Supremo disse que o juiz das garantias só atuaria até o promotor denunciar. O promotor denunciou, o juiz das garantias sai, e quem tem que deliberar sobre o recebimento da denúncia é o juiz da instrução. Aí você diz, porra, Bruno, tá diferente do que está no meu código. É, que aí você tem que lembrar, né, desse julgado do Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade. E aí qual é a vantagem de você fazer após? A gente vai te entregar alguns materiais. Por exemplo, eu tenho, né, quando a gente fala de juiz das garantias, eu tenho um materialzinho que ele compara do lado como é no Código de Processo e do outro lado como ficou a interpretação após o Supremo Tribunal Federal julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, né? Então você vai ver como é que está na redação e qual é o entendimento que tem que vigorar. Aí a gente traz o materialzinho que a gente vai disponibilizar para vocês, basicamente resumindo todo esse julgado do Supremo Tribunal Federal, porque eu só estou dando um exemplo aqui de um dos artigos que o Supremo alterou a redação, dando a chamada interpretação conforme, para no final das contas alterar o que ele quer na redação. Mas a gente vai ver que foram vários dispositivos, na verdade, que foi feito isso. Na parte de penal, qual é a vantagem de fazer a pós-graduação? A gente vai trabalhar com vocês, pessoal, com toda a construção da teoria geral do crime, explicando para vocês como é que se aplica a lei penal no tempo, lei penal no espaço, o que é um crime, estudando a estrutura de um crime pelo conceito analítico, o que é fato típico, eita, fato típico é praticar uma conduta, resultado, nexo, causalidade, tipicidade, quais são os tipos de conduta, conduta comissiva, conduta omissiva, omissiva própria, omissiva imprópria, tudo isso. E aí eu queria, né, que eu sei que eu já conheço alguns alunos aqui, né, Alcides, né, que hoje aí é advogado de um dos maiores escritórios criminalistas, né, de Gamil, Manuela, que eu sei que está trabalhando aí, não é, com Vitor, com Rafael, não é, com Carlos, eu sei que já tem alguns da área criminal, mas eu queria saber aqui, quem é que não é da área criminal e está fazendo essa pós para aprender aqui? Tem alguém? Quem é daqui que não é da área criminal?
Tem alguém? Se tiver, pode ligar o microfone e falar. Ou todo mundo aqui já milita na área criminal? Todo mundo? Eduardo Martins, você já milita na área criminal? Também, na parte mais de juizado. Juizado, pronto, a gente vai falar do procedimento do juizado. É bom porque você colabora com seu Sim. conhecimento aí falando do juizado, né? Edrísio, já milita na área criminal? Já vi aqui, ele bota advogado criminalista, beleza. Janailton, já É, milita, beleza. já milito na área criminal, tenho um escritório aqui na cidade de Pojuca, onde faço diversas intervenções para ajudar a população. Beleza, show de bola. Emerson Rodrigo, Cassandra, José Santos. Atuo, Opa, professor, tá aqui. diz Eu, aí, eu advogo aqui na cidade de Belo Jardim, aqui no interior. Aqui é bem coisa pesado. boa, rapaz. A É, gente pegava muito processo quando eu era da Câmara Regional, a gente pegava muito processo daí, ó. Belo já Jardim. fiz muita sustentação oral quando o doutor Demócrito era presidente da turma daqui. Pronto, Ah, coisa boa. Cassandra, Atuo sim, professor. Atuo na área pronto. criminal. Pronto, é bom porque é o seguinte, pessoal, vê. Como eu disse para vocês, essa pós, é bom que a gente já tem vários advogados criminalistas, é até bom a gente falar para pessoas que já têm noção, né? Porque quando a gente fala para pessoas que não têm noção, vocês podem trazer até a vivência prática de vocês. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente faz questão muito de ensinar nessa pós-graduação, na área de direito penal, né? É o estudo, principalmente, que eu acho que um bom advogado criminalista, eu sempre falo até nos cursos de prática que a gente ministra no espaço jurídico, e até nos cursos de segunda fase, né? Quem foi o meu aluno de segunda fase, Manuela, Alcides, sabe disso. Eu sempre falo assim, o bom advogado criminalista, ele é como se estivesse defendendo a mãe dele, né? Logicamente, se você gostar da bichinha. Se você gostar da bichinha, você vai advogar como se estivesse, né, advogando para sua mãe. Você vai pleitear do que pode, do melhor cenário para ela, que é você pleitear uma absolução. Mas, às vezes, um bom advogado criminalista, ele não faz milagre, ele não é Jesus Cristo para fazer milagre, né? Então, às vezes, não dá para absolver, mas pelo menos você vai tentar, né? Tentar melhorar a situação do seu cliente de alguma forma. E isso passa, né, pelos pedidos subsidiários, que numa peça prática profissional, o advogado tem que saber fazer. Por quê? A peça, né, muitas vezes as principais peças, pelo menos alegações finais, apelação, você tem aquela estrutura, né, que a gente sempre ensina. As preliminares, que você tem que saber quais são as que você pode arguir numa peça de defesa. Aí as preliminares passa desde um pedido de nulidades. Aí você diz, porra, nulidades a gente vai estudar? Vai. A gente vai estudar nulidades, que é uma preliminar dessas principais peças. A gente vai estudar as questões prejudiciais. Né? O que é uma questão prejudicial? É uma preliminar que numa peça defensiva muitas vezes você pode apresentar. Né? Aí onde é que estão as prejudiciais? A gente vai estudar ao longo do curso. Está lá no artigo 82 ao artigo 84. Você tem as questões prejudiciais homogêneas, heterogêneas, as heterogêneas obrigatórias, facultativas. Isso você tem que dominar, porra, como advogado criminalista. Né? Aí a gente vai trabalhar, não é, com os institutos despenalizadores, que o advogado criminalista hoje tem que dominar, porra, os institutos despenalizadores. Acordo de não persecução penal, suspensão condicional do processo, ou suscis processual, no juizado, Eduardo, transação penal. Então, porra, você tem que dominar, e ao longo do curso a gente vai estudar isso, quando você estiver estudando, né? A parte de GCRIM, do Juizado Especial Criminal, procedimento sumaríssimo, a gente vai explicar a transação penal, artigo 76 da Lei 9.099. Quando a gente estiver vendo a ação penal, que o primeiro módulo da pós de processo vai ser comigo, né? A partir da próxima aula, a gente já começa a falar de inquérito policial, de ação penal. Né? E aí, quando eu estiver falando de ação penal, a gente vai trabalhar
com o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, trazendo, inclusive, as últimas decisões dos tribunais superiores. Por exemplo, não é? Se você pega o 28A, lá está dizendo que um dos requisitos para o acordo de não persecução penal é o réu ter confessado a prática da infração. Mas eu vou mostrar para vocês que já há vários precedentes do Supremo Tribunal Federal em decisões monocráticas que os tribunais estão concedendo de ofício ordem de habeas corpus para determinar a concessão de acordo de não persecução penal mesmo que o réu não tenha confessado. Então, isso para o advogado, oh, porra, isso é um precedente bom. Porque você pode pegar uma situação que o réu não confessou, joga esse julgadozinho, mostra que já é uma tendência dos tribunais superiores, né, possibilitar o acordo de não persecução penal, mesmo em caso em que o réu não tenha confessado. Então, quando a gente começa nessa pós, a gente começa a falar de alguns assuntos que na vida prática vai ser importante. Porra, eu tenho que saber as preliminares, nulidades, né? Institutos despenalizadores, questões prejudiciais, provas ilícitas, né? Se eu tiver analisando uma apelação, era para o juiz ter procedido com a mutatio libelli, não procedeu. A mutatio gera o quê? A inobservância dela, uma nulidade. Porra, mas o que é mutatio? A gente vai estudar em sentença, o que é a mutatio libelli. No mérito, pedido principal. Qual é o pedido principal de um advogado criminalista? É tentar ver se absolve o cara, porra, o melhor dos mundos. Mas como eu disse, porra, às vezes não dá para absolver. Você pega um réu, por exemplo, confesso. O réu é confesso. Às vezes, se o próprio réu confessa, já lhe prejudica, você pleiteia uma absolvição. Mas se não dá para absolver, o que é que eu posso fazer? Aí a gente vai mostrar para vocês vários assuntos, ensinar assuntos que vocês podem utilizar como testes subsidiárias. Uma eventual desclassificação, uma eventual desqualificação. Qual a diferença de desclassificar e desqualificar? Né? Desqualificar é eu tirar uma qualificadora para que fique basicamente o crime na forma simples do delito. Né? O que é uma desclassificação? É eu mudar o enquadramento de um tipo penal para um tipo penal mais brando. Por exemplo, o camarada responde por furto qualificado, mediante concurso de pessoas. Eu tenho que demonstrar que não há um concurso de pessoas para que seja um furto simples. Eita, Bruno, e se o juiz acatar furto simples? Aí, meu irmão, se o juiz acatar furto simples, tu tem vários pedidos para fazer. Furto simples, pena mínima 1 ano. Né? Pena mínima 1 ano já preenche aí o primeiro requisito de suspensão condicional de processo. Se o cara não tiver sido condenado, não tiver sido processado pela prática de um crime, já cabe você, se pedir a desclassificação para furto simples, pleitear a remessa dos autos ao Ministério Público para o suicídio processual. Né? E aí, se não dá para desclassificar, não dá para desqualificar, uma coisa que eu digo, se você quer ser um bom advogado criminalista, você tem que dominar teoria geral da pena. Você tem que dominar a teoria geral da pena. Você tem que saber como é que o juiz deve fixar a dosimetria da pena. Normalmente, quem dá esse assunto para vocês lá em direito penal, né, é a professora Daniele Burichel, que é juíza, porra, que todos os dias prolata a sentença e faz dosimetria da pena. Mas eu posso dizer a você, como assessor de desembargador, o mais que eu vejo na prática é juiz fazendo dosimetria da pena de maneira equivocada. E às vezes, o que eu mais vejo é a pena tá errada, e o advogado não alegou nada sobre dosimetria de pena. Aí, às vezes, o que é que a gente tem que fazer? Que todo mundo sabe que qualquer ilegalidade flagrante no direito de locomoção de uma pessoa, qualquer juiz ou tribunal pode ir ordem de ofício de habeas corpus. Então, muitas vezes, o que é que acontece? A gente, mesmo a defesa não tendo alegado, se a gente constata uma ilegalidade, lá no tribunal, a gente concede de ofício e reconhece a ilegalidade na dosimetria da pena. Mas vamos lá. Vamos imaginar que você pega um desembargador ou um julgador qualquer, né, que, em virtude de a parte não ter impugnado a dosimetria da pena, não faz nem questão de olhar a dosimetria da pena do cara. Aí o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo de o cara estar recebendo uma sanção maior do que ele deveria ter recebido, né?
E aí, porque o advogado não se atentou e não apresentou qualquer impugnação, o réu fica com a pena equivocada, pô. Aí, Tem às vezes, quando casos é que o cara vai querer consertar? Ingressando depois com revisão assim. criminal, né, para tentar consertar se o erro for flagrante, aí você corre o risco de pegar alguns entendimentos de desembargadores que querem fixar prazo para se entrar com revisão criminal. Aí você diz: espera aí, Bruno, eu sempre aprendi que revisão criminal não tem prazo. Eu também. Mas eu digo para você, eu acompanho, né, a seção criminal do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Pernambuco. A seção criminal é o órgão que reúne todos os desembargadores das câmaras criminais. E está vindo o entendimento aí da seção criminal aqui do TJ que eles estão querendo começar a fixar prazo, porra, para o ingresso de revisão criminal. Aí você diz: porra, isso não existe. É, mas estão tentando trazer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que alguns julgados tentou colocar isso. Aí você diz: porra, eu tenho que estar antenado até com a jurisprudência do tribunal que eu vou atuar. Perfeito. Genailton ia fazer uma pergunta, Genailton? Ô, professor, eu tenho uma situação que o meu cliente foi absolvido. Foi considerado a conduta dele como atípica. Chegou no Certo. tribunal, o tribunal condenou ele. Aí eu tentei recorrer, recorri, chegou no Mas vamos lá. STJ, A condenação do tribunal foi à unanimidade ou foi foi, ou foi por maioria? Por que a minha pergunta? Você sabe? unanimidade, professor. Mas por que eu fiz essa pergunta? Alguém sabe me dizer? Porque o julgamento do tribunal na apelação do MP, né? Embargos Ela infringentes, perfeito, embargos esse é o seu infringentes, cara. É porque 600 e alguma coisa. quando o tribunal, no segundo grau, dá uma decisão desfavorável ao réu, não unânime, em recurso de apelação, você pode pleitear a revisão da decisão pelo próprio tribunal, entrando com o chamado recurso embargos infringentes nulidade. Aí qual é a utilidade desse recurso? É que quem julga o recurso é o próprio Tribunal de Justiça. Mas aí quem julga não é a Câmara Criminal, que tem 3 desembargadores, é a seção criminal com a reunião de todos os desembargadores. São Aí eles 6, no vão caso. reapreciar se quem estava certo é o voto vencedor ou o voto vencido. Como no seu caso a decisão foi à unanimidade, aí você pode pensar ou agora no recurso especial para o STJ ou no recurso extraordinário para o Supremo. Aí você vai dizer: Bruno, e qual é dos dois que eu vou entrar? Aí vai depender do acórdão. Por quê? Quando a decisão é unânime, você vai ter que analisar qual é a impugnação que você vai apresentar contra esse acórdão. Se a impugnação for referente a alguma violação à legislação federal, o guardião de legislação federal é o STJ. Aí você pensa no recurso especial para o STJ. Se você, no entanto, entende que o acórdão que foi prolatado está violando alguma garantia constitucional, está violando algum dispositivo constitucional, é recurso extraordinário. Agora, isso vai depender da decisão. Aí eu teria que olhar a decisão para lhe dizer: olha, é um recurso especial ou é um recurso extraordinário. Mas aí, professor, já transitou em julgado, já está há 8 anos. Eu subi para o Aí STJ. vamos lá. Pronto, aí vamos lá. Aí eu Trânsito. estou pensando em entrar com um habeas corpus com efeitos modificativos de revisão criminal, para ver se lá eles Você reconhecem que está é pensando em ofício. entrar com o HC substitutivo de revisão criminal. Vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Eu vou lhe dizer o seguinte: olha, tem vantagem e desvantagem. Por exemplo, o entendimento consolidado aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco é de que HC substitutivo de revisão criminal, normalmente ele não é conhecido. Por que ele não é conhecido? Porque os tribunais superiores entendem que o habeas corpus ele só pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando você não tem, a princípio, um instrumento cabível para combater aquela decisão. Decisão transitada em julgado, em tese, você combate ela através de revisão criminal. Agora, você não pode entrar com revisão criminal em qualquer situação. Para você entrar com revisão criminal, tem que ter uma das hipóteses lá do artigo 621, né? Aí você tem que encaixar numa das hipóteses. Se você entrar com habeas corpus substitutivo de revisão criminal, eu só digo que é vantagem se você visualizar alguma ilegalidade flagrante.
Porque o que é que acontece muitas vezes? Quando há uma ilegalidade flagrante do tipo que já aconteceu, o cara, na data do fato, tinha 20 anos. Ele era menor de 21 anos. Menor de 21 anos é um atenuante. O juiz não reconheceu. Isso é uma ilegalidade flagrante, que de plano eu comprovo. Então, eu já entraria com HC substitutivo de revisão criminal. Por quê? Por mais que o tribunal diga, eu não conheço HC substitutivo de revisão criminal, porque se tem uma via própria, que é a revisão criminal, você tem que entrar com a revisão criminal. O que é que eles fazem? Não conheço, mas analisando a ilegalidade flagrante, concede de ofício ordem de habeas corpus. Aí você acaba conseguindo o provimento jurisdicional que você queria. Deu para entender? Então, assim, quando é uma Uhum. coisa flagrante, aí a vantagem de você entrar com HC substitutivo de revisão criminal, qual é? É que é um procedimento mais célere do que revisão criminal e tem um detalhe importantíssimo. Habeas corpus é gratuito, você não paga custas processuais. Quando você entra com revisão criminal, normalmente, né, a gente pede para que seja recolhidas as custas processuais. Aí você diz, mas se eu disser que eu sou pobre na forma da lei, tem desembargador, meu irmão, que vasculha isso. Diga você é pobre na forma da lei, comprove que você está inscrito em algum programa governamental de auxílio à pessoa de baixa renda, ou coisa do tipo. Ou seja, acaba demorando mais o procedimento. E se você precisar de um procedimento rápido, você acaba pagando as custas processuais. Então, assim, tudo vai depender do caso concreto. Entendeu? Então, você diz assim, pô, Bruno, o cara foi condenado, transitou em julgado, vou entrar com revisão criminal ou HC substitutivo. Estude bem o caso para você ver se realmente é caso entrar com revisão criminal. Porque muitas vezes o que é que a gente observa, e a gente já mata muitos revisões criminais de advogados lá no tribunal assim. O cara entra sem trazer nenhuma tese, às vezes nova, que tenha surgido. Por exemplo, alguma prova nova, que é uma das hipóteses até de você entrar com revisão criminal, o surgimento de alguma prova nova que modifique. Ou você entra simplesmente para rediscutir a decisão condenatória. Quando já teve decisão de primeiro grau, decisão do tribunal. Aí o que é que a gente tem? Eu já tenho um modelozinho para dizer, olha, revisão criminal não serve como terceira apelação, como uma segunda apelação, que você já discutiu muitas vezes. Se você for entrar com a revisão criminal para discutir as mesmas teses que você já discutiu em apelação, provavelmente você não vai ter sucesso. Porque você está querendo rediscutir a coisa julgada que já foi formada. Então, para a revisão criminal ter sucesso, tem que trazer muitas vezes uma coisa nova, porra. Entendesse? Uma coisa assim, que não foi objeto de discussão. Porque se for simplesmente para rediscutir a causa, muito provavelmente você não vai ter sucesso. Entendesse? Então, Eu, assim, eu, eu diz. entrei uma vez com a revisão criminal no sentido de o juiz agravou a pena pela reincidência do meu cliente. Só que o processo anterior dele não tinha transitado em julgado antes da sentença. Aí o juiz, ele pegou com aquela sentença como tivesse a reincidência dele. Aí, beleza. Aí um Aí, caso desse é tranquilo. Aí você aí consegue. deu Por quê? certo. É uma ilegalidade flagrante, porra. É. É como eu disse Só para que, você, é uma ilegalidade flagrante. Eu não preciso discutir. Eu só preciso mostrar que na data que ele cometeu o segundo crime, o processo anterior não tinha transitado em julgado. Não pode ser reincidência. Aí veja que você tem um motivo para demonstrar. Agora, eu não trago nada de novo. Eu estou entrando com a revisão criminal para discutir o que eu já discuti na apelação. Você não vai ter sucesso, muito provavelmente. Entendeu? entendi. Mas o medo é o cliente ser preso, né? É, e Aí a assim, gente tem que. provavelmente, agora, no acórdão, é porque já transitou em julgado, na verdade, né? Já, tá Qual foi a esperando pena voltar que do ele pegou? STJ. Qual foi a pena que ele pegou? 4 anos e 8 meses, semiaberto. Semiaberto? Semiaberto. Transitou em julgado, lascou, meu irmão. Não tem que fazer nada, não. Mesmo não. É como eu Lascou. disse, às vezes, veja, é como eu falei, advogado não é Jesus Cristo para fazer milagre, porra. É, Chegou a hora, transitou em julgado. É a mesma coisa que aconteceu agora com o Collor. foi. Collor procrastinou, 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 chegou a hora dele, porra. Vai ter que cumprir a pena. Entendeu? O máximo que o advogado pode fazer é tentar retardar numa situação como essa. Mas graças a Deus, pela pena que ele pegou, ele já pegou semiaberto. E com um tempinho, já já ele consegue progressão de regime. Qual foi o crime? É falsidade ideológica. É Oxi, besta. Besta demais. eu acho que com 16% da pena ele já progride. Eu acho que é com 8 ou 9 meses, eu acho. Ele já É. vai ficar aberto. Mais ou Aí menos isso. veja, uma coisa retada, que eu já posso disponibilizar para vocês. Como eu disse para vocês, olha,
Um bom advogado criminalista, é como eu disse, ele tenta ver do melhor para o pior. O melhor, absolvição, não deu para absolver. Aí, porra, vou tentar uma desclassificação, vou tentar uma desqualificação. Não deu. Tenho que analisar a dosimetria da pena. Meu irmão, eu posso garantir para vocês, se vocês dominarem dosimetria da pena, vocês reformam muitas decisões, muitas. Por quê? Muitos juízes se equivocam em dosimetria da pena. E eu posso dizer para você, é uma matéria, principalmente a análise da primeira fase da dosimetria da pena, é uma matéria que é uma zona. E o próprio CNJ tem noção disso. Porque, por exemplo, o que é que o juiz faz para fixar a pena base? A gente vai estudar isso tudo aqui ao longo do curso. Como é que o juiz fixa uma pena base no delito? O juiz analisa o quê? Bora, quem for aluno da segunda fase tem que saber. O juiz analisa as circunstâncias judiciais, né? Quais são as circunstâncias judiciais? Estão lá no artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, motivo do crime, personalidade, circunstância, consequência e comportamento da vítima. São as 8 circunstâncias judiciais. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: para cada circunstância judicial considerada negativa, como é que o juiz fixa a pena do réu? Me diga aí. É uma Imagine que discussão, seu né? cliente, imagine que É uma seu cliente discussão, praticou um né? crime de furto. Calma. Seu cliente praticou um crime de furto simples. Furto simples. A pena do crime de furto simples é de 1 a 4 anos. Certo? 1 a 4 anos. Aí o juiz considera, sei lá, 2 ou 3 circunstâncias judiciais negativas. O que é que você, como advogado, tem que fazer? Primeiramente, analisar o fundamento que o juiz utilizou para cada circunstância judicial negativa. E ver se essas razões que ele apresentou são válidas ou não para considerar a circunstância como negativa. Então, a primeira coisa que tu, como advogado criminalista, tem que saber é o que cada circunstância judicial significa. Por exemplo, quando eu falo assim, a culpabilidade. O que é culpabilidade como circunstância judicial? O que é? Culpabilidade é entendida pelos tribunais superiores como uma maior reprovabilidade da conduta. Aí você tem vários argumentos que os juízes utilizam na prática que não é argumento válido, segundo os tribunais superiores, como culpabilidade. Aí o que é que eu, para você ter uma noção, como isso é uma zona danada. Eu tenho um material que eu já posso deixar disponibilizado para vocês de logo, um material que eu tenho do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que no ano de 2022, o CNJ, ele fez um trabalho que, para mim, eu acho que foi um trabalho arretado, que foi estudar como seria a dosimetria da pena nos diversos tribunais do país. E aí, olha o material que está aqui, que depois eu deixo disponibilizado para vocês. O material é esse aqui, ó. Material sobre dosimetria da pena. Esse material, ele é arretado, apesar de ser 2022, tem muito entendimento que ainda se aplica, porque ele explica os resultados, ele fala o que é a culpabilidade, ele fala, por exemplo, que premeditação é um argumento válido, a análise do modus operandi, a violência exacerbada, a idade da vítima, né? A qualidade funcional do agente. Veja que tudo isso são argumentos válidos para eu demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta. Uma coisa é eu praticar, por exemplo, um homicídio de Manuela, né? De forma normal, sem ser, por exemplo, premeditado, sem ser com frieza. Veja, o homicídio premeditado é um homicídio muito mais reprovável do que um homicídio normal. Por quê? Porque o cara premeditou o crime, porra, o cara planejou o crime. Demonstra, né, uma reprovabilidade maior da conduta dele. Né? Outra coisa, você diz assim, ah, Bruno, a frieza com que o do modo operante que o crime movido
Travou só para mim, pessoal, ou para vocês também? Travou aqui também. Ah, Vamos lá, voltei. Pronto, tá todo mundo escutando direitinho de novo? Pronto, Sim, então como eu estava dizendo para vocês, né? Quando você tem uma reprovabilidade maior, porra, isso justifica o aumento de pena. Mas tem, por exemplo, argumentos que não são válidos. Por exemplo, vocês vão ver muitos juízes confundindo culpabilidade como elemento do crime, né? E culpabilidade como pressuposto para aplicação de pena. São coisas diferentes. Tem juiz que diz assim: olha, eu entendo relevante a culpabilidade para dosar a pena, porque o cara tinha potencial consciência da ilicitude, era imputável e era exigível uma conduta diversa. Inimputabilidade, potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa, isso é culpabilidade como elemento do crime, porra. Isso não é pressuposto para aplicação de pena. A gente tem argumentos aqui, que quando eu vejo isso, eu copio e colo no voto. Porque eu digo, esse argumento do juiz não é válido. Aí você diz, porra. Então eu tenho que saber o que é culpabilidade, o que é antecedentes, o que é um réu portador de maus antecedentes. Por exemplo, condenação pela prática de atos infracionais. Quando o cara era adolescente, o cara vira maior, pratica um crime. Isso é maus antecedentes? Não. Isso é pacificado no STJ. Condenação por atos infracionais não é. Ações penais em curso, inquéritos policiais em andamento, súmula 444. Não é maus antecedentes. Aí o que é que acontece nesse material que o CNJ fez, que eu vou deixar disponibilizado para vocês? Nesse material, ele explica o que é cada um, né? O que é multirreincidência, o que é conduta social, o que é considerado personalidade do agente, motivos. Aí ele traz até jurisprudência sobre o caso. Circunstâncias do crime, comportamento da vítima, consequências do crime e o que é melhor. Essa parte 3 aqui, que é o seguinte, que eu falo, que ao longo da pós a gente vai mostrar para vocês, é o seguinte: seu cliente responde por um furto simples, né? Tem uma pena de 1 a 4 anos. Você tem 3 circunstâncias judiciais negativas. Como é que o juiz faz para dosar a tua pena? Depende, né, Bruno? É uma discussão, né? Dizem que é um sexto ou um oitavo, né? Tem entendimento que é de um oitavo, porque são oito circunstâncias, e tem uma que diz que é um sexto. Esse é o problema. Porque nesse material tem uma parte até que ele mostra, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, um esquemazinho sobre isso. É basicamente isso, Alcides, que tu colocou. Deixa eu só ver se eu tento achar onde foi que ele colocou esse cronogramazinho. É aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem, deixa eu tentar tirar aqui e eu vou subindo aqui mais rápido, vê. Cadê? Acho que é no comecinho do material. Pronto, é isso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Logo no comecinho, ele explica como é o critério para dosar na primeira fase da dosimetria. Deixa eu ver aqui, que ele coloca aqui, ó. Pronto, ó aqui, cadê? Ele bota uma escala dos tribunais, ó aqui, ó. Ele faz um estudo de todos os tribunais do país sobre a forma como deve ser utilizada a fração adequada para cada circunstância judicial negativa. Tem gente que parte a pena do mínimo combinado, tem gente que parte do intervalo da pena mínima e pena máxima, do intervalo da pena mínima e o termo médio, que é outro critério. Aí você diz, porra, Bruno, qual é o critério que é correto,
É aplicar um sexto, é aplicar um oitavo do mínimo, é aplicar o oitavo da diferença do máximo e do mínimo. Qual é o critério? O grande problema hoje é que o Código Penal ele não definiu qual seria o critério. Isso fica a critério do julgador. Aí o que é que a gente ensina aqui? A gente ensina como é que o STJ pensa. Porque muitas vezes você consegue reformar a dosimetria da pena quando você aplica o entendimento do STJ, que é a quem cabe unificar, né, a interpretação que deve se dar à lei federal. O que é que o STJ diz? O STJ diz atualmente o seguinte, olha, o juiz ele tem critérios que ele pode utilizar. O STJ vem adotando como possível o critério de um sexto da pena mínima, um sexto da pena mínima, ou eu posso utilizar também o critério do um oitavo do intervalo da pena mínima e pena máxima, que é particularmente o que a gente adota no gabinete. Lá no gabinete, a gente utiliza o critério para cada circunstância judicial considerada negativa, a gente aumenta de um oitavo do intervalo da pena mínima e máxima. Como assim? O furto simples, a pena é de 1 a 4. Qual é o intervalo de 1 a 4? 3 anos. Então, para cada circunstância judicial, a gente aumenta um oitavo de 3. Aí o aluno diz assim, porra, Bruno, mas na parte penal eu sou péssimo em cálculo. Eu tenho que estar calculando quanto é um oitavo de 3 anos. Não, meu amigo. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu vou dar agora só para quem se matricular na pós. Para quem se matricular na pós, mostrar que está matriculado. Aí eu vou disponibilizar para vocês uma tabelinha. É isso mesmo, uma tabelinha. Que tabelinha é essa? Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu estou abrindo aqui, ó. Já viram essa tabela em algum lugar? Já viram essa tabelinha em algum lugar aí? Pronto. Essa tabelinha é a tabelinha do cálculo da pena. Como é que é isso? Você faz assim, ó. Qual é o intervalo da pena mínima e pena máxima do crime de furto? 3 anos. Aí você bota aqui, 3 anos. Eu quero um oitavo de 3. Eu boto aqui, ó. Um oitavo de 3. Ele me diz quanto é um oitavo de 3. Um oitavo de 3 é 4 meses e 15 dias. 4 meses e 15 dias. Aí, se eu parto do mínimo, para cada circunstância judicial, eu vou aumentando 4 meses e 15 dias. Então, se eu tiver 3 circunstâncias judiciais, eu coloco 3 oitavos. Quanto é 3 oitavos? Um ano, 1 mês e 15 dias. Partindo da pena mínima, a pena mínima vai ser 2 anos, 1 mês e 15 dias. Por que 2 anos? Porque a pena mínima do crime de furto é 1 ano. Aí vamos supor que eu fixei a pena base, né? 2 anos, quanto foi a pena base? Se não tiver entendendo, pergunte, tá? A pena base vai ser 2 anos. Aí eu boto aqui, ó, 2 anos, 1 mês e 15 dias. Aí imagine que o réu é reincidente. Quanto é o aumento da reincidência? Normalmente um sexto. Aí eu boto um sexto. Um sexto de 2 anos, 1 mês e 15 dias é 4 meses e 7 dias. Aí aqui ele já bota o somado. Ó. A pena intermediária vai ser 2 anos, 5 meses e 22 dias. Se for para diminuir, 1 ano, 9 meses e 8 dias. Rapaz, não tem como advogado criminalista advogar pena sem ter essa tabela, não, porra. Por quê? Porque tu tem que ver até se o juiz acertou na soma. Eu já peguei sentença que o juiz dizia que aplicava um sexto e aplicou maior do que um sexto, porra. Acontece, acontece. Aí você diz, pô, Bruno, passa essa tabela. Passo não, só quando você mostrar que se matriculou na pós do IMN. Aí eu passo a tabela, né? Por quê? Porque, vê, o aluno, porra, ele tem que saber, como eu disse para vocês, como é que o STJ entende circunstância judicial. O STJ entende que para cada circunstância judicial, eu devo aplicar um sexto do mínimo ou um oitavo do intervalo, sendo que o STJ ele diz assim: pode até ser que o juiz adote, e é válido, outra fração de aumento, diferente até dessa.
Agora, para ele fazer isso, ele tem que fundamentar, ele tem que justificar por que está aplicando uma fração diferente dessas que comumente se aplica. Então, no final das contas, o STJ diz assim, ó, eu deixo o juiz livre. O juiz ele é livre para dizer o critério que ele quer aplicar. Mas se ele for aplicar um critério diferente de um sexto da pena mínima ou oitavo do intervalo, justifique apresentando motivo razoável do porquê você entende que a fração de aumento tem que ser diferente da que normalmente se aplica. Aí essa apostilazinha que eu já vou deixar, essa apostilazinha aqui, ó, que eu mostrei para vocês, eu vou deixar disponibilizada para que vocês notem como é a fixação da dosimetria da pena, ó, de tudinho. Ele fica aqui, ó, nos tribunais superiores, como é a utilização, né, da fração de aumento, o resultado que se aplica para cada uma delas. Aí vocês vão ver que tem esses critérios, tudinho que eu estou dizendo para vocês, de um sexto, né, de um oitavo do intervalo, o termo médio. Aí ele até coloca, ó, a justiça de cada país, ou de cada estado, qual é normalmente o critério que se aplica. Aí isso é importante por quê? Porque às vezes você vai advogar, né? Genailton vai advogar em outro estado, sai aí de Belo Jardim e vai advogar em outro estado. Aí você diz, porra, como é que comumente aqui o juiz vem entendendo? Isso aqui pelo menos é um parâmetro, porque você vê que é percentual. Isso pode lhe ajudar na advocacia, né? Então, assim, esse estudo que o CNJ fez foi justamente para demonstrar a zona que é essa questão relativa à dosimetria da pena. Mas apesar de ser uma zona, tem um parâmetro que o STJ segue, que é normalmente o que eu sempre indico no curso de prática. Siga o parâmetro do STJ. Sobretudo se o juiz estiver empregando um aumento de pena maior do que o próprio STJ vem adotando e não apresentando justificativa para isso. Entendeu? Então, assim, Bruno, depois que fixou a dosimetria da pena, o juiz vai analisar as agravantes e atenuantes. Qual é normalmente o percentual que os tribunais superiores vêm empregando? O critério de um sexto. Mas pode ser um critério maior? Pode se apresentar uma justificativa plausível. Por exemplo, né? O STJ vem entendendo que é possível compensar, como a gente vai ver, a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Se o cara é confessor, mas é reincidente, compensa. Mas se o cara é multireincidente, ou seja, o cara tem mais de um processo que gera reincidência, aí a multireincidência, ela deve prevalecer sobre a confissão. Mas ela não deve permitir que o aumento seja no mesmo patamar de um sexto. Aí, normalmente, o que é que a gente faz? O cara tem um atenuante e é multireincidente. Aí a gente aumenta a pena em 1/12. Dá um aumento menor, porque a gente tem que considerar a atenuante da confissão. Na terceira fase, o que é que o juiz faz? Na terceira fase, o juiz aplica as majorantes e as minorantes, as causas de aumento de pena e as causas de diminuição de pena. E depois, o juiz vai fixar o regime de cumprimento de pena. Qual regime de cumprimento de pena o meu cliente vai pegar? Tudo isso, porra, a gente estuda na pós. Quando a gente estiver estudando teoria geral da pena, você vai saber como é que o juiz fixa uma pena. Como é que o juiz fixa uma pena? Bora lá? O juiz analisa 4 coisas para fixar uma pena. Quais são as 4 coisas? Vamos lá, vocês que são advogados criminalistas. Quais são as 4 coisas que um juiz analisa quando vai fixar a pena do réu? Primeira coisa, quem se lembra? Se é reclusão ou detenção. Isso faz diferença? Faz. Qual a diferença? É que... Regime. Hã? Bora, qual a diferença? Pessoal, Regime. vamos ligando a câmera para eu ver vocês. Cassandra, Rodrigo, Ciro, Emerson, Cristiane, Mari, Suzane, Vanessa. Vamos, pessoal, vamos ligando a câmera que eu quero conhecer vocês. Vamos lá. Juiz vai fixar a dosimetria da pena. São 4, vai fixar o regime de cumprimento de pena. São 4 coisas que o juiz analisa. Primeiro, se é reclusão ou detenção. Por quê? Porque quando o crime é apenado com reclusão, o regime inicial pode ser o fechado, semiaberto ou aberto.
Se o crime é apenado com detenção, o regime inicial nunca poderá ser o fechado. Se o cara é apenado com detenção, o crime é apenado com detenção, ou ele começa no semiaberto, ou ele começa no aberto. Não pode começar no fechado. Crime apenado com detenção, o cara só pode vir para o fechado se for através de regressão de regime. É o que acontece, por exemplo, quando o cara está cumprindo uma pena, apenado com detenção, e depois pratica uma falta grave. Aí, na fase de execução penal, o que é que o juiz muitas vezes faz quando reconhece a prática de uma falta grave? Sobretudo quando é a prática de um novo crime doloso. O juiz procede com uma coisa que até caiu na prova da OAB domingo agora, né? A regressão cautelar de regime. O juiz aplica a regressão cautelar, já bota o cara no fechado. Aí você diz, pode, mas na detenção, ele não pode começar no regime fechado. Mas por regressão ele pode ir para o fechado. Mas reclusão não. Reclusão começa no fechado, no semiaberto, no aberto. Segunda coisa que o juiz analisa para fixar a pena do camarada. Bora, eu estou fazendo uma revisão aqui, que isso é a aula inaugural da pós. É só para mostrar o que a gente vai ver ao longo do curso, porra. Eu estou dizendo a você, meu irmão, não faltem as aulas, não. A gente só vai botar professor top aqui nessa pós para vocês, né? E olhe que mais fraco de conhecimento sou eu aqui, o resto vai dar banho aqui, né? Aí você diz assim, Bruno, depois de falar de reclusão e detenção, o que é que o juiz analisa? A quantidade de pena. Se a pena for superior a 8 anos, o regime inicial será qual? Bora? Fechado. Fechado. Se a pena é igual a 8 ou inferior a 8 e superior a 4, qual é o regime a princípio? Semiaberto. Semiaberto. Se a pena é igual ou inferior a 4, aberto Aberto. a princípio. Por que eu estou falando a princípio? Porque tem a terceira coisa que o juiz analisa na dosimetria da pena, na fixação do regime, é o quê? A reincidência do réu. Se o réu é reincidente, o regime sempre vai ter que piorar. Aí você me diz, Bruno, o cara pega 6 anos de pena. 6 anos de pena, qual seria o regime? A princípio, o semiaberto. Mas o réu é reincidente, ele vai para o fechado. Porra, mas o cara pegou 6 anos, certo, mas ele é reincidente, piora o regime. Ele vai começar a cumprir esses 6 anos de pena em regime fechado. Bruno, o cara pegou 3 anos de pena, 3 anos. É reincidente, qual regime? Aberto. Depende, né? Mas é para ser Vamos lá, aberto, em regra. veja lá, veja lá. Ele pegou 3 anos. 3 anos a princípio é o aberto, mas ele é Aberto. reincidente. Ele é reincidente, qual o regime dele? Semiaberto. Sempre Não, Não, depende pode da ser reincidência dele. Se fechado. for específico, ele pode ir por fechado. Fechado. não é só por isso, não. Tem mais alguma coisa. É até uma súmula do STJ. É que existe uma quarta coisa que o juiz analisa quando vai fixar o regime. A primeira, vamos lembrar, reclusão ou detenção. Segundo, quantidade de pena. Terceira, reincidência. Quarta, são as circunstâncias judiciais do artigo 59. Veja a importância para um advogado criminalista dele tentar fixar a pena base do réu no mínimo legal. De demonstrar que as circunstâncias judiciais todas são favoráveis. Sabe por quê? Porque circunstância judicial do artigo 59, na primeira fase, desfavorável ao réu, pode prejudicar o regime de cumprimento de pena do réu. E pode, Bruno, pode. Pegue seu Código de Processo Penal. Pegue seu Código de Processo. Abra o artigo 33, parágrafo 3º. Eu vou botar aqui para vocês. Vamos lá. Súmula Eu vou botar 269, aqui para não? vocês. Como é? É a súmula 269, não, né? É 269. Vou chegar É isso? nela. Vou chegar nela. Vou chegar nela.
Mas não fale nada não, que eu vou explicar a turma aqui, ó. Vou botar aqui para vocês o artigo 33, parágrafo 3º. Olha o que diz o artigo 33, parágrafo 3º. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vê. Estão visualizando aí o artigo 33? Olha o que ele fala. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância do artigo 59 do Código Penal. Aí vê que coisa interessante. Olha para cá. O camarada pega 3 anos de pena. 3. 3 anos. A princípio, o regime de cumprimento de pena dele seria qual? O aberto. Pela pena, pela quantidade de pena, o aberto. Se ele for reincidente, ele pode começar no semiaberto, porque reincidente eu vou piorar o regime dele. Ele pegou 3 anos, mas reincidente eu vou piorar. Mas eu tenho que saber se ele vai para o semiaberto ou se ele já vai começar com 3 anos começando fechado. Quem é que vai guiar se ele vai começar no semiaberto ou no fechado? As circunstâncias judiciais do 59. Se seu cliente pegar 3 anos de pena, for reincidente e tiver circunstância judicial considerada desfavorável, ele vai começar no fechado, pegando 3 anos de pena. Ele só vai começar no semiaberto se ele pegar 3 anos, for reincidente e as circunstâncias judiciais do 59 foram favoráveis a ele. Quem diz isso? Súmula 269 do STJ, que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Vou colocar a súmula 269. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha a súmula 269 do STJ. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu pego um aqui. Cadê? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar agora para vocês a súmula. A redação da súmula é essa aqui, ó. Olha. É admissível, preste atenção o que diz a súmula. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, grife agora, se forem favoráveis às circunstâncias judiciais. O que ele quer dizer é o seguinte: meu cliente pegou uma pena igual ou inferior a 4. A princípio era o aberto. Sendo reincidente, eu vou piorar o regime. Mas vai ser o semiaberto ou ele vai começar no fechado? Aí eu tenho que olhar as circunstâncias judiciais. Se tiver circunstância judicial negativa, ele começa no fechado. Ô, Bruno, meu cliente pegou 3 anos de pena. 3 anos. A princípio era o aberto. Ele não é reincidente, mas tem circunstância judicial negativa. O juiz pode piorar o regime? Pode. Mesmo ele não sendo reincidente, mas se tiver circunstância judicial negativa, o juiz pode piorar o regime. Então, vejam, você tem que dominar essas 4 coisas. Você tem que saber que reclusão e detenção pode modificar o regime inicial. Você tem que saber a quantidade de pena. Você tem que saber que a reincidência pode lascar o seu cliente no regime de cumprimento de pena e as circunstâncias judiciais. Por isso que um bom advogado, ele não só briga pela absolvição, não, porra. Ele briga até para melhorar, se o réu for condenado, a situação do réu em alguma circunstância. Porra, eu posso melhorar a circunstância, a pena do meu cliente para que ele pegue uma pena menor, para que ele pegue um regime de cumprimento de pena menor, beleza. Olha, para tu ter uma ideia, teve um julgado, que o cara tinha pego 8 anos de pena por um crime de estupro de vulnerável. 8 anos. O juiz de primeiro grau tinha fixado o regime fechado, cara. Deixa eu ver se foi estupro de vulnerável. Deixa eu só me lembrar um negócio aqui, rapidinho. Deixa eu ver, 217A, cadê? Deixa eu só mostrar um negócio para vocês aqui. Foi isso mesmo. Ó, o juiz, quando estava analisando a condenação do réu, o juiz tinha condenado ele por crime de estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. O juiz aplicou ao réu, pela prática do estupro do vulnerável, uma pena de 8 anos de prisão. 8 anos. A pena final do cara foi 8 anos. Qual é a conclusão que eu cheguei, ele tendo pego uma pena de 8 anos? Quando eu olhei as circunstâncias judiciais, todas eram favoráveis.
o réu não era reincidente. O juiz fixou a pena mínima, porra. A pena mínima do crime de estupro de vulnerável tá aqui, ó. Pena mínima do crime de estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14. 8 anos. Com 8 anos, o juiz tinha fixado o regime fechado. O advogado recorreu, só pedindo que o réu fosse absolvido. O tribunal manteve a condenação. Mas faltou o advogado lá alertar o quê? Que com 8 anos, todas as circunstâncias judiciais sendo favoráveis e o réu não sendo reincidente, o regime inicial não poderia ser o fechado, porra. Só pode ser o fechado quando a pena é superior a 8 anos. Ou ele poderia pegar 8 anos e eu poder colocar ele no fechado se ele fosse reincidente ou se tivesse circunstância judicial negativa. Como fixou a pena mínima, a pena base foi no mínimo legal. Diz, Manu. Manu pediu primeiro aqui e, obviamente, as mulheres vão ter preferência, né, Genaildo? Segura um pouquinho aí. Fica à Diz, Manu. vontade. Bruno, vê só, eu tô com a situação que eu já fui até no presídio conversar com o cidadão, e aí eu pedi a Carlos uma ajuda, porque realmente nessa parte de dosimetria da pena eu sou muito fraca. Isso aí eu não tenho, né, demérito nenhum, não. Eu tô aqui Mas justamente para aprender. calma, você era fraca, você vai melhorar Era, na questão da era. dosimetria. Isso, aí eu E disse, Carlos, me dá uma ajuda aqui, porque se tem alguma coisa para fazer na situação dele, foi uma situação de estupro de vulnerável também, e ele pegou 27 anos. E aí eu conversando com ele, porra. ele fez, olha, eram os filhos dele, enfim, no contexto assim Aí familiar. você tem que ver o seguinte: sendo filho, tem causa de aumento, tem que ver se não Isso, foi questão de continuidade delitiva, porque pronto, aí é que normalmente quando é tá. filho, aí veja, aí realmente tá justificativo, porque veja, continuidade delitiva. Se ele praticou mais de 7 vezes, já aumenta a pena em 2 terços. Então, quando a gente diz assim, porra, a pena é grande, aí tem que ver que são vários fatores. Agora, pode ser que haja erro aí? Pode. É muito comum, mano. Muito comum erro em dosimetria. Mas continue. Pronto, pronto, o que foi que aconteceu? Eu disse, Carlos, me ajuda aí, porque eu realmente, né, queria ver, achar uma saída, né? A gente precisa pagar as contas, né? E aí ele disse assim, olha, eu analisando aqui rapidamente, eu nem tive a oportunidade de ler ainda, porque eu moro muito longe do presídio, né? Eu cheguei em casa há pouco, já vim para aula. E aí ele disse assim, ó, analisando aqui, eu vi que o juiz, ele fixou o concurso material e era para ter colocado o concurso formal. E aí vai Ou diminuir bastante. crime continuado. Isso. Aí ele disse, ó, diminuiria bastante a pena dele e tal, não sei o quê. Só Exatamente. que a apelação foi falando realmente só de inocência, nem tratou dessa questão da Mas dosimetria em aí, ó, uma si. dica boa para você. Uma dica boa. Questão de continuidade delitiva pode ser reconhecido, a depender da situação, até pelo juiz da vara de execuções, tá? O Eu não juiz da vara de sabia. execuções, quando ele vai proceder à soma e unificação de penas, ele pode analisar a questão de crime continuado. O que é que Hum, acontece? Por exemplo, imagine que isso acontece, tá, Manu? Imagine, por exemplo, eu pratico um estupro de vulnerável contra A, aí é instaurado um processo. 15 dias depois, eu pratico um estupro de vulnerável nas mesmas condições de tempo, modo semelhante contra B. 15 dias depois, contra C. O que é que acontece? Muitas vezes os juízes não sabem da existência de outro processo criminal. Aí eles saem condenando condena aqui, sendo que quando você analisa tudo, você vê que o cara está praticando em continuidade delitiva. Aí o que é que acontece? Às vezes, quando não se aplica a continuidade delitiva, ele pega concurso material. Ele é condenado cheio aqui, cheio aqui, cheio aqui. Aí, quando vai para o juiz da vara de execuções, que o juiz vai fazer a unificação das penas, é possível que o juiz da vara de execuções, quando pegue os três, diga: epa, isso aqui está em continuidade delitiva. E reconheça a continuidade delitiva, diminuindo a pena do cara. Não sei se vai se enquadrar na sua situação propriamente, entendeu? Aí cada caso é um caso, tem que ser analisado. Agora sim, todos os estupros que ele praticou foi contra o próprio filho. e isso contra os dois filhos. É, assim, eu não Aí tive veja, aí contra dois oportunidade de filhos já ler. são duas pessoas, duas vítimas. Porque normalmente a gente reconhece a continuidade delitiva numa situação como essa, quando repetidas vezes você pratica contra a mesma pessoa.
Aí fica Mas mais fácil caracterizar. Pelo que Carlos disse, foram várias vezes contra os filhos, né? Aí eu fui lá conversar com ele, não, me explica, ele disse que não fez Olha, isso. Carlos deve estar certo que ele é meu pupilo. É, não, ele assim é crânio, né? Aí eu disse, quando eu crescer, eu quero ser igual a tu. Aí ele disse pra mim, ó, dava pra entrar com HC, substitutivo e tal, de revisão criminal. Mas veio aí, até porque o cara, nessa altura do campeonato, já perdeu até as calças, né, de dinheiro. Tanto é que ele falou isso lá, eu perdi, né? Porque como tu tá dizendo aí, advogado não faz milagre, mas as pessoas acham que a gente faz milagre. E É, aí ele disse, é. eu perdi 21 mil e tô aqui dentro ainda, e não sei o quê. Aí eu É a questão, compreendo. veja, é sempre bom você ser sempre sincero com o cliente, né? Porque o advogado ele não pode estar, de jeito nenhum, prometendo resultado. O advogado não é atividade fim que você promete resultado. Você tem que jogar aberto com ele. Ó, tuas condições são essas, a gente pode tentar, vai, beleza. Se não quer, Isso. paciência. Eu Agora, já perdi assim, muito cliente, assim, inclusive, de dizer, ó, não estou prometendo resultado, não. Eu vou fazer o pedido, vou fazer da melhor forma, vou exatamente. diligenciar, vou despachar, É, mas quem decide é o juiz, né? Mas, assim, muita gente não faz isso e acaba que cria esse mal-estar, né? Com o cliente, e eu exatamente. não Aí, quero criar. assim, e veja, uma pena alta dessa é bem provável que haja algumas irregularidades mesmo. É bem provável. Principalmente quando envolve muitas vítimas, situações diferentes, até para você ver se a fração que está sendo aplicada na continuidade delitiva está correto, se o tipo de concurso de crime está correto. Então, assim, isso após vai ser bom, mano, porque ela vai te ajudar muito nisso, né? Na parte que você tiver. Agora, sim, eu sei que no começo da pós pode ser que sejam assuntos mais chatinhos, por exemplo, aplicação da lei penal no tempo, no espaço, mas é bom vocês começarem vendo tudo, pô. Tentem não faltar após. Eu estou dizendo para vocês que a gente vai trazer um material muito bom para vocês, né? A gente vai trazer atualizações legislativas ao longo do curso. Se sair alguma inovação, a gente vai trazer para vocês. Então, após, a gente vai trabalhar com essas questões, sempre fazendo como eu estou mostrando para vocês, trazendo a parte acadêmica, né? Trazendo o que a doutrina pensa, tal, trazendo para efeito de concurso e trazendo para a vida prática de vocês. Que eu acho que, assim, muitos aqui pelo que eu vi, já advoga de certa maneira na advocacia criminal, mas quer vivenciar coisas de prática. Como é que eu faço? Não é? Quais são as teses que eu apresento? O que é uma nulidade? Né? Porque eu posso dizer para vocês, meu irmão, olha, advogado tem demais, mas bons advogados para dar trabalho não tem tantos, não. Tem muita gente que se aventura na área criminal, pô. Tem muita gente que se aventura. E eu digo assim, vai sobreviver bem, vai assim se destacar bem quem tem conhecimento, porra. Conhecimento é a porta para tudo. Então eu posso dizer para vocês, façam após, né? Não deixem de vir para as aulas, que a gente vai tentar passar o que de melhor tem para vocês no mercado. Tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida sobre a pós? Diz aí, Genailton. Eu acabei só passando para Manu e esqueci você. Diga aí mesmo. Era só uma dúvida, professor, em relação a nessa situação que foi o fechado. De ofício, o tribunal não poderia alterar o regime, não? Pode, pode. Porque aí você Mas falou não do advogado. espere, veja só. O tribunal pode fazer isso, mas não espere da boa vontade dos juízes, não. Poder fazer isso pode. Mas o que é que acontece? Às vezes não é por maldade, não. Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Por acúmulo de serviço. Eu pego uma apelação para julgar. Eu vejo que o cara só impugnou questão relativa ao mérito que tinha que ser absolvido. Muitas vezes, pelo acúmulo de serviço que a gente tem, se o cara só pediu para ser absolvido, às vezes eu não chego nem a analisar a pena que ele pegou. Eu só vou analisar o que o recurso está me pedindo. Eu poderia analisar, até poderia. Mas como o advogado não pediu, eu parto do pressuposto que muitas vezes o advogado se contentou. Aí você diz, porra, e se tivesse uma irregularidade? Da mesma forma que muitas vezes passa uma irregularidade pelo próprio advogado, qual é o seu papel como advogado? É não deixar passar pelo juiz. Não conte com a boa vontade dos juízes, não. Não conte com boa vontade de desembargador, não. Faça o seu papel como advogado. Qual é seu papel? É alertar os erros.
Eita, mas se eventualmente eu não alertar e o tribunal reconhecer, ótimo, beleza, eu não vi uma ilegalidade, o tribunal viu. E às vezes, eu até comento lá no gabinete sobre isso. Às vezes o advogado recorre, aí nem fala de dosimetria da pena. Aí a gente, de ofício, vê as irregularidades e corrige. Para o cliente que não sabe de porra nenhuma, quem foi que conseguiu a diminuição de pena? Foi o advogado, né? Aí o cliente diz, porra, meu advogado conseguiu diminuir minha pena. Teu advogado não alertou em nada. Na verdade, o que foi que aconteceu? O tribunal de ofício reconheceu. Mas quem ganha os louros, vamos dizer assim, é o advogado. Agora, porra, tu vai esperar o tribunal ver? Não. Qual é o seu papel? Você ter conhecimento para dizer, olha, isso está errado e alertar o tribunal. É o seu papel. E não só o tribunal. No curso de prática, a gente até ensina que dosimetria da pena você já tem que analisar até mesmo em alegações finais, meu irmão. Porque seu papel como advogado nas alegações finais é guiar o juiz de como ele tem que julgar. Por exemplo, se teu cliente na folha de antecedentes criminais consta 2 processos criminais que está em andamento, nas alegações finais é para tu alertar, olha, excelência, numa eventual hipótese de condenar o meu cliente, a defesa só vem alertar que ações penais em curso não podem figurar como circunstância judicial dos maus antecedentes. Uma vez que a súmula 444 do STJ aduz que inquéritos policiais e ações penais em andamento não configuram maus antecedentes. Se o cara, teu cliente, receber uma condenação, né, por ato infracional, já alerta que eventual condenação por atos infracionais não configura maus antecedentes. Se ele é usuário de droga, já alerta que a questão de ser usuário de droga não é conduta social negativa. Então, assim, se tu já puder demonstrar, por exemplo, ele tem uma condenação com trânsito de julgado, como você fez, Genailton. Você me disse, Bruno, eu tive que entrar com a revisão criminal, né, para demonstrar que o cara não era reincidente. O que é que o advogado já poderia ter feito aí? Já nas alegações finais, ele já poderia dizer, olha, meu cliente tem uma condenação, excelência, anterior, mas essa condenação não pode configurar maus antecedentes, porque a condenação anterior ainda não transitou em julgado. Se você tivesse feito isso, você evitaria até mesmo no futuro entrar com a revisão criminal. Foi interessante o que tu comentou, Bruno, que a questão da juíza da execução penal pode alterar até a questão do percentual ou fração quem é antes da alteração, né? Nesse Isso. caso da revisão criminal, ele voltou a ser réu primário. Aí a fração dele já foi alterada. Antes da alteração, que era 2/5, aí estava 3/5. Consequentemente, ele tem que alterar, porque a Aí ela fração de progressão por reincidente é maior. foi, aí antes da alteração, na época, ela baixou para 3/5, foi para 2/5, alterou em torno de 3, 4 anos da pena dele. É do regime Exatamente. fechado, ele já foi para o aberto. Aí Porque, deu. assim, o juiz da vara de execuções, ele tem que proceder a essas modificações, pô. Porque o que é que acontece? É como você disse, o cara pegou uma determinada pena, mas na revisão criminal eu alterei, tem que ser alterado o parâmetro do cumprimento de pena dele. Entendeu? Certo. Então, assim, o bom dessa pós também, que vocês vão ter aula de execuções penais, pô. Entendeu? Normalmente a gente pega professores, pelo menos eu acho que na última pós, quem deu. A gente tinha um professor, porra, muito bom, esqueci até o nome dele, que na época que eu era coordenador dessa pós, ele dava aula, que era um especialista só na parte de execução. Esqueci o nome dele. Mas eu acho que quem deu a última aula de execuções aqui da pós foi Matson, que é um advogado criminalista, que inclusive, né, trabalhou com a gente na segunda fase do exame de ordem, no começo, foi nosso monitor, hoje ele é até diretor da escola criminal, né? Faz um trabalho belíssimo, hoje é um grande advogado criminalista e especialista nessa parte de execuções penais. Então, na última pós, quem pegou foi ele. Então, assim, a gente tenta trazer, como eu disse, os professores melhores de cada área. Então, eu acho que essa pós vai ser muito proveitosa para vocês. Agora, é proveitosa se assistirem às aulas. Tem que estar acompanhando, tem que ser assíduo, porque cada aula a gente passa um assunto importante para vocês. Mais alguma dúvida sobre a pós? Alcide, seu miserável, eu estou esperando até agora o meu gin.
Eu vou levar. Tenho que ir lá Até amanhã, lá em agora eu tô minha irmã, esperando que o meu depois do gin, seu prédio aí, miserável. eu vou chegar aí, vou levar. Você sabe que eu levo. Eu vou cobrar sua irmã aqui no prédio, né? Ó, Pessoal, Bruno, então, oi. vê só rapidinho, vê como o juiz e promotor às vezes erram muito. Agora mesmo eu estou fazendo um reze que decretou a extinção da punibilidade pela prescrição em abstrato. Abstrato não, é hipotética. Tipo, eles disseram que quando forem julgar, a sentença que forem dar, de acordo com o artigo É 5, a chamada prescrição virtual. virtual, exatamente. Só que é O que é que simulado, né? Que não acontece? A pode. prescrição virtual, ela não é admitida pelos tribunais superiores. Mas o que é que acontece? Apesar dela não ser admitida pelos tribunais superiores, ela é admitida por muitos juízes de primeiro grau. Exatamente. Aí o que é que acontece? Acaba morrendo no primeiro. E assim, eu sou a favor da prescrição virtual. Eu particularmente. Porque o que é a prescrição virtual ou em perspectiva, né? É aquela prescrição que a gente já vislumbra que o processo não vai ter utilidade. E O por que a que não gente julga já vê. logo? Hã? E por que não julga logo? Não julga logo o quê? O O processo? processo, o mérito, sim, julga, dá Sim, sentença. porra, mas veja, mas não é assim julgar logo, né? Tem que seguir o procedimento, marcar O audiência de cliente não quer saber. instrução. Então, mas aí o que é que acontece? Quando o juiz já percebe, né, que a pena possivelmente que ele vai aplicar já não vai atingir uma pena, né, que tem um prazo prescricional menor, por exemplo, o juiz já vê ao longo do processo que o cara é primário, portador de bons antecedentes, não tem circunstância judicial negativa, não tem agravante de pena. Exatamente. O juiz já vislumbra que muito possivelmente esse cara pega a pena mínima. Com a pena mínima, o crime prescreve. Então, para que porra eu vou continuar com o processo? Não é? Para que danado eu vou continuar com um processo que, no final das contas, eu estou vendo que não vai ter utilidade nenhuma esse processo. Porque eu já estou vendo que, se esse cara for condenado, a pena que ele vai pegar vai estar uma pena que vai dar uma prescrição retroativa. Entendeu? Então, assim, eu particularmente sou a favor. Mas, assim, o que é que acontece? Tem muitos juízes que, no primeiro grau, reconhece, o MP entra com recurso distrito e lá no tribunal a gente reforma. Porque, assim, por mais que eu tenha esse entendimento, o STJ e o STF entendem que não cabe, pô. Não é que não cabe o juiz fazer vamos dizer assim, um trabalho de futurologia para tentar descobrir, adivinhar a pena do cara. Mas paciência. Apesar de eu entender dessa forma, a gente segue o entendimento do STJ e STF que não admite. E aí, vamos embora fazer a pós. Começamos nossa Já estou aula. matriculado já, viu? Eu Faz também, tempo. professor. Deixa eu tirar mais uma dúvida, já que o doutor o professor é assessor da parte E criminal. aí? Eu estou com a situação da seguinte forma no processo. Eu fiz 4 requerimentos numa suposta violação, né, descumprimento de medida cautelar. A vítima Tu estava juntou, falando medida protetiva de urgência, é? não, é medida cautelar mesmo, Diversa da prisão, do diversa da 319. 319. A minha cliente supostamente descumpriu a medida cautelar. A vítima fez o quê? Ela juntou umas filmagens e fotos por meio de um link. Eu procurei delegado, procurei promotor e procurei o juiz. Não tive acesso a essas filmagens, tampouco as fotos, né, do descumprimento. Fiz 4 requerimentos, diz assim, fiz quatro requerimentos e não tive Para tu ter acesso. acesso à prova que ela está apresentando, Sim, eu não tive acesso. Aí foi cerceada minha defesa. Aí entra eu com fiquei. HC, que isso pode repercutir no direito de locomoção do tua cliente. Exatamente. Aí ela não foi presa, está com mandado de prisão. Foi decretada a prisão dela, mas eu não tive acesso. Fiz 4 requerimentos. Nesses 4, nenhum foi apreciado pelo juiz. O juiz retornou. Entra com HC pedindo para que o tribunal determine que o juiz mostre a documentação para você. Você tem que ter acesso ao cliente está sendo ameaçada de ser privada da Aí, liberdade de nesse locomoção, caso, sendo que o advogado tem acesso. eu pedi a nulidade da decisão e a expedição de contramandado. Só que aí eu não vi nenhuma decisão nesse sentido sobre o Veja, Tribunal ter esse é excesso de complicado. Veja, defesa. eu acho que a questão de você pedir a nulidade da decisão aí não vai ser porque se realmente o documento existir
E se realmente comprovar que ela descumpriu medida cautelar, a decretação da prisão ela pode ser considerada como válida, porque o próprio Código diz, no artigo 312, parágrafo 1º, que havendo descumprimento de medida cautelar diversa, pode ser decretada a prisão preventiva. Quanto a isso, assim, a decisão em si, ela não tem irregularidade. Agora, há uma irregularidade em CCA o acesso do advogado às provas para que ele possa contestar. Então, assim, o fato de você entrar com HC para que o tribunal determine que você tem acesso à prova, com certeza isso você vai conseguir. Agora, você conseguir a nulidade do ato que decretou a preventiva, eu acho bem provável que nesse ponto leve pau. Entendeu? Porque se realmente a prova existir e a prova comprovar que ela descumpriu, a prisão é válida. Mas aí a decretação foi baseada nessa prova. Aí se eu fico, eu acho que teve um cerceamento de defesa, só que o tribunal Não, travou, voltou, voltou? voltou, professor. Vai. Ô, professor, essa dúvida é o seguinte, eu procurei decisões do TJPE e não tem nesse sentido de cerceamento de defesa na parte criminal, só na parte civil, que é Não, mais vai recorrente. encontrar mesmo. Chegar. Tá travando, tá travando. Tá travando, é. Travou. Ele vai entrar de novo. Quem advoga no interior só leva pau aqui, é Ministério Público e juiz. Advogado só consegue alguma coisa se for Mas lutando. Recife e Olinda é do mesmo jeito, viu? Tá Não do mesmo muda, jeito, não. é. Oxe. Voltamos. Aí- Essa porra dessa internet aqui, não sei o que está acontecendo. Mas vai, diz lá. Sim, professor. Aí o que acontece? Teve 4 requerimentos, todos os requerimentos foram ignorados, tanto pelo Ministério Público quanto pelo juiz. E aí eu pensei em entrar com HC para revogar a prisão e pedir expedição de contramandado. Veja, Tem outro porém. Essa minha cliente, ela é doida, né? Então eu juntei lá. já foi instaurado incidente de sanidade? Por que não foi? Porque o advogado anterior pediu, o Ministério Público pediu pelo indeferimento e o juiz não se manifestou sobre. E aí eu apresentei laudos. Renova, pô, renova, É, renova o pedido e se o juiz não apreciar, ataca HC no tribunal. aí eu tô Ele é nessa peleja. obrigado, se houver indícios de inimputabilidade, ele é obrigado a deferir o incidente de insanidade, pô. Aí o É de Ministério Público comarca isso, tá daí numa é daí, perseguição triste nesse é procedimento daí a aí. comarca, Belo Jardim. é de Belo Jardim aí, é. É. Aí eu Veja, vou entrar com HC amanhã para ver se eu consigo algum posicionamento, né, em relação bem, a. HC, é como eu estou te dizendo, eu vou já vislumbrar. Eu acho que o tribunal dá você ter acesso à documentação. Agora, já reconhecer de cara, sobretudo em pedido liminar, não vai conseguir, não. Eu Só acho que se for no mérito, né? como é? No Aí mérito, pode. com certeza vai ser mérito. Com certeza é mérito. É. Fizeram uma pergunta aqui, não é, sobre quantos dias de aulas semanais presenciais. Vejam, como eu estava falando no início, as aulas vão acontecer terças e quintas, tá? A partir das 7 horas. E as aulas acontecem normalmente pela plataforma Zoom, por essa plataforma aqui que a gente está conversando, tá? Agora, há alguns módulos em que algumas aulas serão presenciais, lá na sede do Instituto dos Magistrados, no PINA, tá? E aí, essas aulas, quando acontecerem no PINA, presencialmente, e aí a coordenação vai passar antecipadamente para vocês quando as aulas serão presenciais, e aí, quando acontecer de maneira presencial, essas aulas vão ser gravadas para o pessoal que for, né, que estiver assistindo mais longe aí poder ter acesso, né? Já vi que tem gente de Pojuca, tem gente de Belo Jardim, então às vezes o pessoal não tem condições de comparecer presencialmente,
a gente dá aula presencial para quem for aqui de Recife e grava as aulas para o pessoal que for de fora poder ter acesso também. Beleza? Mais Bruno, alguma dúvida? a aula mesmo, a primeira aula, vai começar quando? Semana que vem é? Porque quinta é feriado. Semana que vem, porque quinta é feriado. Aí vai Pronto, tá começar certo. terça-feira que vem. Provavelmente será Certo. comigo. Primeiro módulo da pós, que vai ser inquérito e ação penal, vocês vão ver comigo. Terça comigo, quinta-feira Beleza. já vai ser outro professor. Normalmente, a pós fica assim no começo: um dia penal, um dia processo. Um dia penal, um dia processo. Quando acabar penal e processo, aí vocês vão entrar nas aulas de legislação especial, né? Que é vocês terem aula de crimes hediondos, né? De lei de drogas, as principais leis especiais. Mas normalmente é um dia processo, um dia penal, um dia processo, um dia penal. Terças e quintas nesse horário. Mais alguma dúvida? Beleza? Então, começamos nossa pós-graduação do Instituto dos Magistrados do Nordeste. Espero que vocês gostem, espero que sejam proveitosos. Foi um prazer rever alguns ex-alunos, como Manuela, como Alcides, como Cristiane, né, que foi nossa ex-aluna também no espaço jurídico, né? E quem não foi meu aluno, um prazer ser professor de vocês e, se Deus quiser, essa pós vai ser muito proveitosa aí para vocês. Na próxima aula, inclusive, na terça-feira, o coordenador de vocês, Johannes, que é o coordenador atual dessa pós, que é responsável por toda essa parte pedagógica, acadêmica, administrativa, ele vai entrar para falar com vocês. Ele não teve condições de entrar hoje, né, que ele estava com algumas pendências, né? Mas ele me prometeu que na próxima semana entraria comigo e se apresentaria para tirar as eventuais dúvidas de vocês. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, né, nessa aula inaugural. A partir da próxima, a gente já começa a pós propriamente dita, vendo aí assuntos importantes para vocês. Tá bom? Um forte abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Até, boa noite. Até boa Boa noite, noite. pessoal. Valeu, Até pessoal.